a gente dá atenção o tempo todo. Aliás, é a nossa prioridade, né? E olha, às vezes o filho da gente chega num momento inesperado. Dê amor, dê carinho e pontue os limites, tá bom? É assim mesmo. Ah, vamos falar também hoje sobre o projeto Abraço, que é lindo. Então não perca, porque o programa só tá começando e vai ser maravilhoso pra você. Ó, vamos começar pensando na saúde do pai. Eu sei que muitas vezes o pai nem vai ao médico. As mulheres têm mais hábito de ir ao médico, frequentam um ginecologista com uma periodicidade razoável, né? A gente até precisa se preocupar um pouquinho mais, mas a gente sabe que os homens não têm muito esse hábito. Por isso é que, de acordo com as pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, foi constatado que a maioria dos homens não procura o médico por vontade própria, nem para fazer um check-up. E aí, com isso, gente, eles sofrem mais com as doenças que poderiam ser evitadas. Coisa que muita mulher acaba evitando. A gente vai falar hoje sobre os cuidados com a saúde dos homens e alertar os nossos pais e maridos a ter mais responsabilidade com a própria saúde. Eu convido para bater um papo com a gente agora o Dr. Daniel Alcântara Pereira, que é urologista, membro da Associação e Confederação Americana de Urologia, pós-graduado em uro-oncologia no Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Um prazer em recebê-lo. E principalmente o prazer de poder falar da saúde dos homens, né? Porque parece que eu acho que o homem é aquela coisa do super-herói. Eles acham que não precisam fazer prevenção. Poucos vão ao médico regularmente, não é isso? E a gente precisa muito da ajuda das mulheres e das mães para indicar para que o papai procure o urologista. Então, realmente, a mulher acaba desempenhando um papel em ser a protetora da família e acaba muitas vezes acompanhando o homem na consulta e também marcando a consulta com o médico. Muitos homens deixam de ir ao médico até porque não conhecem bem qual é a especialidade que cuida da saúde dele como um todo. A especialidade que cuida da saúde do homem é a urologia? É a urologia. A nossa sociedade está se empenhando muito em determinar que o urologista seja considerado o médico do homem. O urologista, se a gente for pegar assim na prática, na teoria mesmo que ele faz, ele cuida do aparelho urinário tanto do homem como da mulher. Ele atende desde a criança, adolescente, o adulto, o idoso. Então é uma área muito ampla. E a gente cuida também do genital masculino. Então as doenças relacionadas à andrologia é o urologista que atua também. Então, com que frequência um homem deveria passar num urologista? A gente preconiza que são várias fases da vida. Então, por exemplo, uma criança que nasce para a gente avaliar o genital, por exemplo, possibilidade de uma fimose, alteração dos testículos, deveria passar já desde bebezinho. Uma outra fase, o adolescente que está entrando na puberdade, seria muito interessante que ele pudesse passar e de uma maneira regular a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano. Que doenças podem ser evitadas se o homem passa com frequência a um médico, no caso com o urologista? O urologista ele tem que entender que ele vai focar na parte urinária, ele vai focar na parte genital, mas ele tem que ser o homem que vai aconselhar, ele tem que ser o médico que vai aconselhar esse homem também a procurar outras especialidades. Então acho que é muito fundamental você ter um clínico que vai avaliar toda a parte metabólica, o risco cardiológico, e um urologista que vai avaliar uma das doenças muito importantes do homem, que aflige o homem, que seria o câncer de próstata, que a gente deveria fazer uma prevenção ou uma detecção precoce. Por mais que a gente difunda essa ideia, né, e fala-se hoje muito, acho que muitos homens já estão com a mente bem aberta em relação à prevenção do câncer de próstata, ainda tem alguns homens que, por machismo, acham que vão perder de alguma forma a sua honra se fizer o exame. Esse exame tem que ser feito a partir de que idade e ele tem que ser repetido? Como é que é isso? A recomendação realmente seria a partir dos 40 anos. Então, a gente ainda tem, os homens ainda têm muita dúvida. E o ideal é que dentro do consultório essas dúvidas sejam explanadas. Com relação ao famoso exame de próstata, se isso é doloroso ou se cria algum tipo de embaraço ou questionamento da masculinidade do homem, acho que esse preconceito não está existindo mais. Acho que o homem quer viver, ele quer viver com qualidade de vida e acho que é fundamental ele fazer as prevenções, fazer os exames para se sentir seguro. E o urologista é o especialista capacitado para justamente gerir a saúde do homem.
Você sabe que o ginecologista tem mais acesso e mais frequência da mulher no consultório, porque a gente é ensinado desde pequeno que tem que fazer os exames preventivos pelo menos uma vez por ano, em alguns casos a cada 6 meses, né? Agora, o homem, então, é só a partir dos 40 anos. Por que ele teria que visitar o médico com mais frequência ou antes dos 40 anos? Para justamente poder... A gente não vai tratar só doença. A gente pode dar uma orientação a respeito de estilo de vida, uma orientação sobre dieta, uma orientação sobre atividade física, sobre uma qualidade de sono melhor, um controle melhor do estresse, orientação para você procurar outros especialistas, dependendo da queixa e da demanda desse paciente. Eu acho que o urologista ele tem que ocupar esse papel do ginecologista, que ele ocupa, porque a mulher procura já desde o início, ou deveria procurar desde o início da primeira menstruação. E como eu estava comentando no começo, a mulher ela tem uma sensação de preservação da família, de preservação da espécie, ela é sempre mais acolhedora, ela é sempre mais cuidadora. Então o homem ele tem que pedir ajuda para a mulher para que ela possa também gerir esse cronograma de consulta deles, e ao mesmo tempo ele também tem que ter domínio sobre a sua saúde. Ele que tem que insistir para isso. Agora eu acho que é um ponto importante. Hoje em dia, o estilo de vida, por mais que você seja tranquilo, ele implica numa carga de estresse grande, né? E o estresse a gente já sabe que mexe com todo o seu organismo, faz aquele desequilíbrio no seu organismo e acaba com isso vindo doenças que são oportunistas e que vêm, que se instalam no corpo. Então, se você também passar no médico, até para falar da sua qualidade de sono, do seu estresse, você está contribuindo para uma qualidade de vida grande e para você viver por mais tempo, né? Afinal de contas, você tem que cuidar da sua família. Não é isso mesmo? Outro assunto polêmico que a gente encontra também é a disfunção erétil. É o homem que chega no consultório ou comenta com um amigo que está com dificuldade de ereção. E hoje em dia a gente sabe que esse sintoma é um marcador de doença coronariana. Então o homem que preserva a sua sexualidade, ele está preservando a sua vida. Tá? Então um nível de atividade sexual adequada, ele equivale a um nível de boa saúde. Agora, a relação entre a função erétil e o coração, qual é? Primeiro a disfunção erétil é um sintoma de que algo está errado no coração ou o contrário? A gente tem as duas coisas, mas o raciocínio é o seguinte. Se a artéria do pênis tem 1 milímetro, a coronária tem 4 e a carótida tem 7, a gente imagina que a gente tem uma escadinha, onde o primeiro sintoma de talvez uma doença vascular, onde o depósito de gordura nas artérias podem levar a um processo obstrutivo da passagem do sangue, talvez possa ocorrer primeiro na região genital, para depois poder ocorrer nas coronárias e uma possibilidade futura, inclusive nas carótidas internas, podendo gerar inclusive o AVC. Então, a disfunção erétil, agora, ela é um marcador de saúde. Então, o paciente com disfunção erétil ele não é encarado agora como algo recreativo, ele está procurando melhorar a potência sexual porque ele tem a sua sexualidade mais aflorada. Não, ele está justamente buscando a saúde. Então, uma boa função erétil equivale a uma boa função da sua saúde. Então, a disfunção erétil é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Isso. Ontem a gente conversou sobre o colesterol, foi o Dia Nacional do Colesterol, né? Sim. E daí a gente aprendeu que as artérias, às vezes, elas são entupidas por conta disso. Se você faz esse controle constante, frequente, exames, dosa suas taxas de colesterol, adota, de acordo com a indicação do médico, uma dieta equilibrada, exercícios físicos, você vai ter mais saúde. E aí pode não acontecer de você ter um problema, uma disfunção erétil, que com certeza vai te afetar. E não é só fisicamente, é psicologicamente. E agora a gente sabendo que está ligado a um órgão tão vital que é o coração, né? Então precisa realmente cuidar. Precisa. E a população está envelhecendo. E a gente precisa envelhecer com qualidade de vida. E a pessoa precisa assumir a sua independência. Poder pagar uma conta, usar um telefone, morar sozinho. E para isso, esse estilo de vida e esse acompanhamento com o médico é fundamental. Da mesma forma que a mulher tem
a evolução da queda dos hormônios, da menopausa, o homem, com o passar dos anos, ele pode também ter uma queda de hormônio. E o urologista, ele pode contribuir com essa suplementação. Então, faz parte do arsenal do urologista cuidar de uma parte hormonal do homem para que todas as funções metabólicas, as funções com relação à massa muscular, então, o sujeito começa a reparar que a massa magra está diminuindo. Massa magra são os músculos. São os músculos. Às vezes você vê que você está ficando mais fraquinho, né? A barriguinha vai crescendo, o braço vai diminuindo. Então, a gente precisa, de repente, ajustar tudo isso. Então, precisa pesquisar. Então, um paciente um pouco mais depressivo, mais ranzinza, não quer sair de casa, associação com disfunção erétil, não procura mais a parceira. Então, é fundamental que avalie. Então, a gente sempre tem que falar que a doença é importante, mas a gente tem que tentar buscar a prevenção, a qualidade de vida, a orientação do médico para que ele tenha, para que aquele paciente tenha bons hábitos. A gente falou essa semana também sobre reposição hormonal. Se você acompanha o programa diariamente, você sabe. Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida maior. Eu acho que vale a pena a gente investir nessa qualidade de vida. E cuidar da saúde é isso. Não pode achar que faz parte da idade eu ficar deprimido, faz parte da idade eu não ter mais uma relação sexual saudável ou ativa. Não, não faz parte. A gente pode mudar tudo isso se você tiver o acompanhamento de um bom médico. Você vai conseguir realmente esses resultados. Tá certo, doutor? A gente volta daqui a pouquinho, mas eu quero a sua participação. Pode ser com uma colocação, uma sugestão, mas uma pergunta. Presta atenção, é um momento importante onde você está no consultório do médico. Aqui você se sente em casa. Eu faço a sua pergunta e o doutor vai ter a chance de responder. Doutor Daniel Alcântara Pereira, que é urologista. O site é www.doutordaniel.com.br. Eu volto em 2 minutinhos e a gente continua conversando. Quero a sua pergunta, não esqueça, 0 operadora 11 2202 8432. A gente está conversando hoje sobre a saúde dos pais, a saúde masculina. Você que quer mais informações deve entrar no site www.urologista.com.br. Eu converso com o Dr. Daniel Alcântara Pereira, que é urologista. A gente já falou sobre a importância do homem se cuidar e com mais frequência ir ao consultório. E no caso, ao consultório do urologista, que seria o médico responsável pela saúde masculina, tá certo? Tá certo. Tem algumas perguntas chegando aqui. A primeira delas é do Moacir Andrade. Ele pergunta o seguinte: as mulheres precisam fazer exames, principalmente quando na família tem casos de câncer de mama ou de útero. E os homens? Eu tenho casos de câncer na minha família. Deveria fazer algum tipo de exame? Tem que passar no urologista. O câncer que tem origem familiar, ele tem 2 tipos de ação. Você tem uma alteração genética e o tumor vai aparecer mais cedo, ou você tem na sua família hábitos semelhantes ruins, como engordar mais, fazer menos atividade física, daí o tumor vai aparecer um pouquinho mais, uma idade um pouco mais avançada. Gilvan Azevedo diz que ouviu que homens barrigudos podem ter diabetes. Pergunta se isso é verdade. Sim, a gente classifica como síndrome metabólica, quando pelo menos 3 alterações de 5 são encontradas. Cintura acima de 94, colesterol e triglicérides aumentado, diabetes e hipertensão. Isso pode, inclusive, abaixar a testosterona, que é o hormônio masculino. Tá. O Joaquim Alves Guzmão, de São Paulo. Quando a pessoa teve cachumba, trabalhou neste período com um trabalho pesado, sentiu que a cachumba desceu, ela pode ter alguma sequela? O trabalho pesado não faz a cachumba descer, mas uma vez instalada a cachumba no testículo, gerando uma orquite, esse testículo pode ser danificado, podendo comprometer a fertilidade e, inclusive, a produção do hormônio. Mas, geralmente, isso ocorre em 10% dos casos, já que o outro testículo permanece saudável. O Ivan dos Santos pergunta o seguinte, ele já diz que tem 68 anos, está sentindo uma disfunção erétil, gostaria de saber se ele só repor a testosterona pode se sentir melhor, pode ter melhora. Tem a resolução em 1/3 dos casos. No outro terço, ele precisa usar algum tipo de medicamento associado à testosterona e, em outros casos, a lesão arterial já é um pouco mais complexa e a gente tem que mudar a forma de tratamento. Tem algumas perguntas aqui sobre se existe contraindicação para essa reposição com testosterona para os homens. Sim, seria comprovadamente a presença do câncer de próstata ou câncer de mama no homem, que também pode incidir. Homens também podem ter câncer de mama. Uma porcentagem pequena, mas isso existe. E aí tem é o uma urologista ligação, que trata. E tem uma ligação genética hereditária?
Tem. Se tem histórico na família, mesmo que tenha sido de mulheres? Mas como são poucos, não. No caso das mulheres, não. Mas como são poucos casos, a gente ainda não tem isso muito associado. Perfeito. Bom, se você tiver mais alguma dúvida, www.urologista.com.br. Dr. Daniel Alcântara Pereira está no telefone 0 operadora 11 99138 3926. Muito obrigada. Você tem filhos? Tenho 2. Então, parabéns e um feliz Dia dos Pais. Muito e um obrigado. ótimo domingo para você. Até a próxima oportunidade, tá bom?